Imagine por um instante a manchete de um jornal antigo, amarelada pelo tempo, com letras garrafais proclamando: esqueleto colossal descoberto em monte funerário. Seria um gigante da antiguidade? O que aconteceria se a história que nos contaram, aquela que aprendemos na escola, estivesse incompleta? E se, antes das civilizações que conhecemos, uma linhagem de humanos de proporções míticas tivesse caminhado sobre a Terra, construído monumentos e talvez até governado? Estamos prestes a embarcar em uma jornada que desafia a narrativa estabelecida, explorando a possibilidade de que gigantes não sejam apenas figuras de contos de fadas, mas uma parte esquecida e monumental de nossa própria história. Desde os primórdios da humanidade, histórias de seres gigantes povoam o imaginário coletivo. Quem nunca ouviu falar de Gilgamesh, o rei sumério de força sobre-humana, ou do temível Golias, que Davi ousou enfrentar? Na mitologia nórdica, os Jötun, gigantes primordiais, moldaram o mundo antes dos deuses. Essas narrativas, passadas de geração em geração, persistem através dos milênios, tecendo um fio comum através de culturas e continentes. Seriam todos esses relatos apenas fantasias, ecos de medos e aspirações humanas? Ou haveria um grão de verdade, uma memória ancestral de uma época em que o mundo era habitado por seres de estatura extraordinária? Nossa investigação começa mergulhando nos arquivos poeirentos e nas páginas digitalizadas de jornais antigos. Não estamos falando de lendas urbanas ou folclore moderno, mas de relatos documentados, muitas vezes com fotos e depoimentos sobre descobertas arqueológicas verdadeiramente anômalas. Nosso foco estará nas ossadas de tamanho incomum, desenterradas em locais que desafiam a arqueologia convencional. Especificamente, exploraremos a intrigante conexão dessas descobertas com os enigmáticos montes funerários e outras estruturas pré-históricas espalhadas por vastas regiões, especialmente na América do Norte. Esses montes, erguidos por culturas que precederam a chegada dos europeus, guardam segredos que podem reescrever nossa compreensão do passado. Este vídeo é um convite para questionar, para duvidar e para explorar as margens da história oficial. Mergulharemos em evidências que por décadas foram relegadas ao esquecimento ou reinterpretadas para se encaixarem em paradigmas existentes. O desafio é discernir entre o folclore, a fraude e os fatos históricos que foram, talvez, convenientemente negligenciados. Qual seria o impacto de uma descoberta tão monumental em nossa compreensão da humanidade, de suas origens e de seu desenvolvimento? Se gigantes realmente existiram e deixaram sua marca, como isso mudaria nossa percepção de nós mesmos e de nosso lugar no universo? Prepare-se para uma jornada que pode abalar as fundações do que você pensa saber. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Nossa jornada nos leva agora a um período efervescente da história americana, os séculos XIX e início do XX. Foi uma era de expansão, de colonização e, curiosamente, de uma proliferação de relatos sobre a descoberta de ossadas gigantes na América do Norte. Jornais como o The New York Times, a Scientific American e inúmeros periódicos locais, de Ohio à Califórnia, reportavam com frequência achados que hoje nos pareceriam inacreditáveis. Manchetes sensacionalistas anunciavam esqueletos descomunais desenterrados de antigos montes funerários, estruturas erguidas por culturas nativas americanas, os chamados Mound Builders. Estes não eram incidentes isolados, mas uma verdadeira onda de descobertas que varreu o continente, alimentando a imaginação popular e intrigando a nascente comunidade científica. As descrições desses achados eram consistentemente notáveis. Falava-se de esqueletos humanos medindo de 10 metros a impressionantes 60 metros de altura, o equivalente a 7 a 12 pés. Mas não era apenas o tamanho que chocava. Relatos detalhavam características anatômicas incomuns: dentição dupla, com 2 fileiras de dentes perfeitamente alinhadas, crânios alongados que desafiavam a morfologia humana conhecida, e até mesmo a presença de 6 dedos nas mãos e nos pés, uma anomalia que remete a antigas lendas e mitos. Esses esqueletos eram frequentemente encontrados em posições de enterro peculiares, muitas vezes acompanhados de artefatos que sugeriam uma cultura avançada e distinta. A frequência desses achados em diferentes estados, de Ohio ao Wisconsin, de Nova York ao Tennessee, pintava um quadro de uma população dispersa, mas unificada por características físicas extraordinárias. A comunidade científica e as instituições da época não ficaram alheias a essas descobertas. O Smithsonian Institution, em particular, é frequentemente mencionado nos relatos jornalísticos como um recebedor de muitos desses espécimes. No entanto, aqui reside uma das maiores controvérsias.
Se tantos esqueletos gigantes foram encontrados e, em muitos casos, enviados para estudo, por que essas descobertas não estão nos livros de história? Por que não são ensinadas nas universidades? A narrativa histórica estabelecida parece ter absorvido esses achados de forma seletiva, ou, como muitos sugerem, os rejeitou completamente. As hipóteses variam. Alguns argumentam que houve uma supressão deliberada de informações que não se encaixavam nos paradigmas evolucionistas da época, enquanto outros sugerem que os achados foram reinterpretados, categorizados como anomalias genéticas ou simplesmente desacreditados com o tempo, perdendo-se nos vastos arquivos das instituições. A conexão desses gigantes com os montes funerários é crucial. Os Mound Builders, culturas nativas americanas como os Adena, Hopewell e Mississippian, eram engenheiros sofisticados, capazes de erguer estruturas monumentais de terra que pontilham a paisagem americana. Estes montes serviam a propósitos rituais, defensivos e, claro, funerários. A descoberta de esqueletos gigantes dentro ou sob esses montes levanta a questão intrigante. Eram esses indivíduos gigantes os próprios construtores de montes? Eram eles uma elite dominante, uma casta de líderes ou guerreiros? Ou talvez uma raça anterior que os construtores de montes reverenciavam e enterravam em seus locais sagrados? As implicações são profundas, sugerindo que as sociedades pré-colombianas eram muito mais complexas e diversificadas do que geralmente se aceita, e que a história da América pode ter sido moldada por seres de proporções realmente míticas. Muitos relatos de jornais antigos mencionam a existência de fotografias tiradas no momento das escavações, documentando os achados em detalhes. Contudo, a maioria dessas imagens parece ter desaparecido, adicionando outra camada de mistério à história. Ler trechos desses artigos é como viajar no tempo. Eles descrevem com vivacidade as escavações, a excitação dos descobridores e o espanto diante do tamanho e das características dos esqueletos. Um artigo de 1871 do Cincinnati Commercial narra a descoberta de vários esqueletos de gigantes em um monte em Ohio, alguns com mais de 2,5 metros de altura, acompanhados de armaduras de cobre e outros artefatos. Outro, do New York Times, de 1909, fala de esqueletos de homens de grande estatura, encontrados em Wisconsin. A dificuldade de verificar a autenticidade de muitos desses relatos hoje, dada a ausência das evidências físicas originais, torna a tarefa do historiador ainda mais desafiadora. Contudo, a persistência e a consistência desses relatos ao longo de décadas e em diferentes regiões não podem ser simplesmente ignoradas. Eles formam um coro de vozes do passado, sussurrando sobre um capítulo esquecido da humanidade. Diante de tais relatos, a ciência convencional oferece explicações para o gigantismo, como a acromegalia ou o gigantismo pituitário, condições médicas que resultam de excesso de hormônio de crescimento. No entanto, essas condições geralmente vêm acompanhadas de uma série de problemas de saúde, como anomalias ósseas e fraqueza, e raramente resultam em populações inteiras de indivíduos saudáveis de grande estatura. A ideia de uma raça ou linhagem de gigantes, como sugerido pelos relatos com características físicas consistentes e aparentemente robustas, não se encaixa facilmente nessas explicações médicas. Por que, então, a arqueologia convencional se mostra tão resistente em abraçar a possibilidade de uma linhagem humana distinta de grandes proporções? A resposta reside, em parte, na necessidade de manter um modelo evolutivo e histórico coeso, onde anomalias são explicadas individualmente, e não como parte de uma narrativa maior. É aqui que as teorias alternativas e hipóteses ganham força. Se não eram simplesmente indivíduos com um gigantismo patológico, poderiam esses esqueletos representar uma linhagem humana distinta, talvez uma variação da espécie que coexistiu ou precedeu o Homo sapiens como o conhecemos? Essa ideia ressoa com inúmeras narrativas de deuses ou reis gigantes, presentes em textos antigos de diversas culturas, desde os Anunnaki da Mesopotâmia até os Nefilim da Bíblia. Tais seres são frequentemente descritos como detentores de grande sabedoria ou tecnologia avançada, capazes de feitos que desafiam nossa compreensão. A possibilidade de que os construtores de montes e outras culturas antigas tivessem interagido com, ou mesmo descendido de, uma linhagem de gigantes, adiciona uma camada fascinante à nossa história. Seria o gigantismo uma característica de uma elite governante ou de um povo com conhecimentos perdidos que as civilizações subsequentes reverenciaram e imitaram? Essa persistência em ignorar ou reinterpretar os achados levanta a questão do apagamento da história. Alguns argumentam que houve um esforço coordenado, ou pelo menos uma tendência institucional, para reescrever ou esconder evidências que não se encaixam na narrativa dominante da evolução humana e do desenvolvimento das civilizações.
Descobertas que sugerem a existência de uma raça pré-histórica de gigantes, especialmente se associadas a conhecimentos ou tecnologias avançadas, poderiam ser inconvenientes para a história estabelecida, questionando a linearidade do progresso humano e a supremacia das civilizações conhecidas. A interpretação desses achados torna-se um campo de batalha entre a evidência bruta e a narrativa conveniente. O papel de instituições como o Smithsonian, que supostamente recebeu muitos desses espécimes, mas hoje nega sua existência ou os explica como meras anomalias, alimenta essas teorias de supressão. A aceitação de uma história onde gigantes caminharam pela Terra mudaria fundamentalmente nossa visão sobre a origem da civilização. Se seres de proporções míticas realmente existiram e influenciaram o curso da história, como isso altera nossa percepção de mitos, lendas e até mesmo textos religiosos? O que as lendas e os relatos antigos, antes vistos como meras fantasias, podem nos ensinar sobre nosso próprio passado se os enxergarmos como ecos distorcidos de uma verdade esquecida? Este vídeo é um chamado à curiosidade e ao pensamento crítico. A história, como a vida, é sempre mais complexa e multifacetada do que as narrativas simplificadas nos fazem crer. As ruínas de montes funerários e os relatos empoeirados de jornais antigos nos convidam a ir além do superficial, a questionar o que nos foi ensinado e a explorar as possibilidades que desafiam nosso entendimento. Estamos prontos para aceitar que o mundo era muito diferente do que nos contaram? Que a humanidade, em suas múltiplas formas e tamanhos, tem um passado muito mais rico e misterioso do que ousamos imaginar? A busca por essas respostas continua e talvez os gigantes estejam apenas esperando para serem redescobertos.